Oi, gente. Bom dia. Vou pegar vocês aí bem na hora do almoço, mas quero dizer para vocês que vou pegar vocês na hora que a gente está com fome ali, que a gente está querendo fazer um monte de coisa. Então, vou pedir para vocês ficarem aqui comigo rapidinho. Prometo para vocês que vai ser muito bom. Bom, as meninas trouxeram ali um pouco do meu currículo, mas eu quero dizer para vocês que o meu melhor papel e o maior papel são dois, na minha opinião. Mulher e ser mãe. E isso faz o meu currículo ser bem diferente. Como de todas vocês que estão aqui, principalmente quem já é mãe, né, quem tem um batidão ali para seguir e tudo mais. Então a gente vai falar um pouquinho de arquétipos. O que são arquétipos? São figuras imaginárias que criam na nossa cabeça, que fazem com que toda a nossa vida a gente busque atender aquele arquétipo. Então, quando a gente fala assim, um modelo de mãe. O modelo de mãe é aquela mulher que fica em casa, que cuida de 2 filhos e 3, né? Que deixa a vida dela em segundo plano. Modelo de esposa. Uma esposa ela vai estar sempre, né, submissa a um processo, ao casamento, colocar filho, família em primeiro lugar. Não estou dizendo para vocês que a gente não tenha que fazer isso. Mesmo porque eu já fiz várias vezes isso. Mas quero que a gente tome consciência. Então, se agora, hoje, eu falar com vocês, e vocês saírem daqui com uma consciência do que é que acontece, de itens que são imaginários e às vezes invisíveis e que permeiam a nossa vida e que a gente não se dá conta, eu já vou ter conseguido atender um pouco de vocês, tá? Então, seja bem-vinda à palestra de Mulher Maravilha para Maravilhosa Mulher. Primeiro arquétipo. Nós somos criadas para sermos mulheres maravilhas. E por que isso, gente? Porque durante o mundo se divide em energia masculina e feminina, tá? A Roberta até trouxe um pouquinho da questão do patriarcado, de como as coisas acontecem. Mas a energia masculina é a energia da performance, é a energia da competição e é a energia da caça, né? Então, tudo que a gente vê hoje nas organizações, na maioria das organizações, é energia masculina. A gente tem que ter performance, a gente tem que trabalhar exaustivamente, né? A gente tem que atender a algo que colocam pra gente. Enquanto a energia feminina, ela é colocada sempre como um fator ou de risco para aquela organização, quando essa pessoa é muito emocional, não vou fazer ela estar num cargo de gerente, por exemplo. Essa pessoa é muito comunicativa e ela pode falar demais. E aí isso vai ser ruim. Então, primeiro que todo o processo de trabalho hoje, de emprego, de sociedade corporativa, ela é baseada em energia masculina. E isso faz com que nós, né, tenhamos que ouvir durante toda a nossa carreira, toda a nossa vida, nossa, você é uma mulher maravilha, você dá conta de tudo. E isso acaba aprisionando a gente. Então, a gente vai falar um pouquinho dessas prisões invisíveis e o que elas causam na gente. Bom, eu vou contar a história da Ana Célia. Ana Célia é uma mãe, ela tem 2 filhos, ela cuida de uma mãe que mora no fundo da casa dela, que tem tem alguma comorbidade, tem dificuldade de andar, né, precisa fazer ali algumas atividades na UPA, ser levada ao médico com certa frequência. Ela tem um marido que perdeu o emprego há uns 2 anos e ele sai para trabalhar todo dia ali, meio que pega um bico aqui, um bico ali. A Ana, ela acaba tendo sobre ela, além de ser mãe, além de ser mulher, a questão da casa, ela também é uma empregada. Ela trabalha, né? Ela é uma empregada, ela trabalha numa empresa, tá? Por que eu trago a história da Ana? Porque a história da Ana é o seguinte, a Ana pega a condução todo dia, ela acorda às 5 da manhã, pega a condução dela. Antes ela deixou os filhos na escola, deixou os filhos na vizinha, que não trabalha, e é a única rede de apoio dela, e ela vai deixar os filhos da Ana na escola para a Ana conseguir chegar numa casa de alguém às 7h30 da manhã, para levar os filhos de outra pessoa à escola.
Então, muitas de nós mulheres fomos criadas para ter somente um lugar, que esse lugar é o do cuidado, muitas vezes, e é o de afazeres que são invisíveis. O ano passado, eu li um livro chamado A Sociedade do Cansaço, e eu comecei a entender o quanto nós estamos, Ana Cecília, Cat, Marias, Paulas, a gente está sendo influenciada por um modelo que diz para nós mulheres que a gente precisa dar conta de tudo. E isso gera na gente algo chamado peso invisível. Hoje, a Roberta trouxe alguns dados para vocês, eu quero trazer dados sobre o quanto que isso nos aprisiona. 60 horas semanais das mulheres são somente para atividades relacionadas ao trabalho doméstico e profissional. Ou seja, eu posso trabalhar fora, a Ana trabalha fora, ela, além de trabalhar fora, ela tem em torno de 20 a 22 horas que a gente se dedica somente a trabalhos domésticos. Isso é um peso invisível que tem nos adoecido. Um outro ponto é que 76% dos trabalhos que nós fazemos, como mães, mulheres, donas de casa, não tem nenhum tipo de remuneração. E muitas de nós saímos para ganhar dinheiro e deixamos outra mulher em casa ou alguém do nosso círculo familiar para fazer isso. Isso gera um ciclo vicioso de produtividade destrutiva. Ou seja, a partir do momento que todas nós estamos correndo atrás de uma produtividade, a gente acaba não vendo outras coisas e gerando lugares para que nós mulheres sejamos felizes, como a Roberta disse. E um outro ponto que nós mulheres, e esse é o mais chocante, temos 3 vezes mais chances de termos transtornos. Quando eu falo de transtornos, eu estou falando de transtornos mentais, como ansiedade e depressão. Por quê? Porque a gente tem uma sobrecarga de vários itens que são invisíveis e não são remunerados na sociedade que a gente acaba fazendo. Mas, Cat, por que além de tudo isso, por que a gente se propõe a fazer isso? A gente tem vários fatores que nos influenciam. Quem aqui é casada? Levanta a mão. Eu aposto que quando você casou, você tem ali, né? Tem algumas questões que a sociedade colocou. Que você é a pessoa que vai cuidar da casa, dos filhos, ou você até viu isso na sua mãe fazendo e tudo mais. Mas existe algo que, embora a gente não tenha consciência, acontece. Vamos falar da síndrome da inutilidade intencional masculina. Vou contar para vocês o que é isso. É quando você acabou de casar, ou né, seu parceiro, ou parceiro, mais em relações héteros, e você fala, você pode ou varrer uma casa, tá ruim? Oi, cadê os meninos aqui? Tá ruim, meninos? Vê se melhorou. Melhorou? Vou ficar aqui, então. Qualquer coisa me avisem, tá? O que é inutilidade intencional masculina? É aquele momento em que você tem um parceiro e ele diz assim, poxa, lava a louça porque eu não sei. E aí, você veste a sua capinha e fala, claro! Porque é o único lugar que foi nos dado como referência que a gente é útil. Olha isso, gente. E aí, os homens, claro, gente, eles não fazem isso de forma assim, eu vou fazer isso propositalmente. Não, eles replicam modelos. Na casa dele, quando a mãe dele pedia, ele falava, mãe, não sei fazer. A mãe dele ia lá, colocava a capa, se sentia poderosa e fazia. Quando ele viu a relação pai e mãe, também ele pode ter visto réplicas parecidas com isso. Então, muitas das vezes, a nossa sobrecarga ela é gerada por comportamentos e fatores que estão ao nosso redor. A primeira, principalmente para nós mulheres, que vivemos numa sociedade em que temos ali, casamos, temos filhos, temos ali toda uma rede, né, que depende da gente, é a inutilidade intencional masculina. Que é algo que a gente precisa quebrar, porque, na verdade, a gente sabe que o outro não está fazendo porque ele não quer, mas isso não tira o único espaço que talvez foi de sermos superpoderosas. Tá ruim o ponto? Oh?
Tem um outro microfone? Consegue para mim? Que aí fica mais fácil de vocês me ouvirem. Porque pode estar acabando a bateria. Eu acho que é o sinal da antena do rádio. Eu vou dar uma mexida aqui. Quer que eu tire? Não. Do rádio? Oi, estão me ouvindo? Melhorou? Tá bom, vão me dando um follow-up. Então, muitas vezes, a gente, quando o outro diz, né, se coloca nesse lugar de inútil intencionalmente, a gente veste a nossa capa. E a nossa capa, esse lugar, esse único lugar que nos foi dado, e foi nos dado historicamente, é um lugar que a gente se sente forte, é um lugar que a gente se sente importante. E tirar, e às vezes a gente não sabe para qual outro lugar ir. Então, o nosso primeiro grande item a romper o papel de Mulher Maravilha para a maravilhosa mulher é educarmos os nossos homens, quando eu falo, filhos, pais, maridos, colegas, de que aquilo que ele faz dizendo que ele não sabe fazer, na verdade, é intencional. E eu vou dizer, gente, que eu tive que fazer isso com o meu marido, faço isso com o meu filho, e já tomei puxão de orelha da minha filha dizendo, por que eu tenho que lavar louça e meu irmão não? Pá, um tapa na minha cara. Né? Então, esse é o primeiro ponto para a gente pensar como sairmos de Mulher Maravilha para a maravilhosa mulher. Segundo ponto, a gente tem uma alta exigência interna. É incrível, gente, existem várias pesquisas que dizem para a gente o seguinte, a mulher, ela se acha, se você perguntar para ela, você se acha bonita ou feia? A primeira resposta dela vai ser feia. Se você perguntar para o homem se ele se acha bonito ou feio, a primeira resposta dele vai ser, sou lindo, né? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente tem uma autoimagem deturpada da gente. E aonde entra a tecnologia nisso? Eu queria que a gente pensasse sobre isso. Não vou falar só de autoimagem de corpo, não estou falando de autoimagem externa, estou falando ali, internamente. Nós fomos criadas para acharmos que nós nunca somos boas o bastante. E aí, quando a gente tem um desafio, uma oportunidade, uma vaga na área que seja, a gente fala, mas será que é para mim? Mas será que eu vou? E todos esses serás são modelos sabotadores para a gente. Vinculado a isso, nós estamos vivendo, e aí, gente, a internet tá enchendo a gente disso, o que a gente chama de positividade tóxica. O que é isso? A Roberta estava falando que a gente precisa ter momentos em que a gente vai se confrontar internamente. A gente está vivendo um momento que todo mundo é muito feliz, todo mundo é muito bonito, todo mundo está sempre fazendo coisas muito legais. E isso gera para nós mulheres, principalmente as mulheres que estão no começo da jornada, e aí eu estou falando com as meninas, as adolescentes, as jovens, uma sensação de que aquele mundo lá é um mundo perfeito. Mas aquilo ali é o que a gente posta. Então a gente é estimulada. Isso se chama, gente, economia da atenção. É o quanto nós somos estimuladas a consumir conteúdos que dizem pra gente que tudo está muito bem, para a gente não conseguir ter o direito de parar para dizer que não está tudo bem. Cat, sério? Sério. Tudo isso gera na gente sentimento de fracasso, depressões e várias questões de transtornos, mas eu gosto muito dessa palavra aqui, desse conjunto, insuficiência produtiva. É a sensação que nós nunca somos boas o bastante. Por quê? Se todo mundo precisa ser muito bom, as exigências internas, e eu estou sendo estimulada que tudo que está na minha volta é sempre muito bom, então o problema está comigo. E nós estamos incentivando isso. Esse é o outro item que faz com que nós, mulheres, olhamos e falamos assim, eu não posso em nenhum momento ser vulnerável ou tirar a minha capa de Mulher Maravilha, porque é a única coisa que me coloca num lugar de superpoder. É a única coisa que eu sei fazer. É a única coisa que meu pai, minha mãe, minha família olha e fala assim, não, a Cat faz um excelente bolo. Ou, olha, a festa que a Cat organiza não tem igual. Ou, a Cat é uma pessoa que cuida das pessoas como ninguém. É o meu espaço de segurança. E aí, o que tem acontecido? Aliado a essa positividade, aliado à vontade de sempre estarmos ali
sermos perfeitas como mulheres, existem outros sinais que estão acontecendo. Performance constante, todas nós precisamos entregar sempre. E, gente, a gente está concorrendo até no... Né, quem participa aí de programas de Gym Hats, de academia, você está concorrendo até com seu amigo para ver quem vai para a academia. Isso é um estímulo à performance. Nós estamos sendo excessivamente estimulados à performance. E a performance tem uma sombra. Ela faz com que você não pare. E quando você não para, você não tem tempo para contestar. Que foi o que a Roberta trouxe quando a gente fala dos estudos de felicidade. Você precisa ter tempo para dizer se aquilo é positivo ou negativo para você e qual é o efeito que aquilo traz para você. Como você está sempre produzindo, você não pode falhar, você não tem tempo de fazer processamentos mentais sobre você. Um outro ponto é a necessidade da felicidade compulsória. Gente, felicidade é um estado. Eu posso estar feliz agora e daqui a 2 minutos eu posso não estar mais. Ela não é um produto. Ela não é algo que vai se perpetuar. Você não vai ter dias felizes. Você vai ter momentos felizes. Mas a gente é bombardeado por nós precisamos ser felizes o tempo inteiro. Além disso, todo mundo precisa ter sucesso. E o conceito de sucesso volta a ser masculino. O que é ter sucesso? É ter você, sei lá, ter um carro, ter uma casa, ou, sei lá, fazer viagem, ou conseguir comprar uma roupa nova, ou conseguir ir no cabeleireiro fazer um cabelo que você está querendo fazer há muito tempo, né? Na maioria das vezes, o sucesso está vinculado somente ao dinheiro. E eu quero trazer uma história para vocês, nem estava na fala. Eu fui ali naquela feirinha, e tem uma menina ali na feirinha que está vendendo uns brincos, acho que é camis. E essa menina falou assim, eu era da área de tecnologia e há 2 anos eu deixei de ser da área de tecnologia porque eu estava adoecendo. E eu decidi fazer brincos. E eu falei, e aí? Como é que você se sente, né? Dá o retorno que você queria? Ela, Cat, não me dá o retorno como eu imaginava ainda, estou começando, nananã, mas não tem preço, nada paga eu mostrar a minha arte. E como a gente é estimulada sempre a performar, né? Ela falou assim, e o pior, que na maioria das vezes tem dia que eu quero fazer um monte, vender um monte, eu paro e penso, será que é isso mesmo que eu quero para a minha arte? Será que e ela falou, eu preciso de tempo para mim, para pensar e para ser artística. E isso faz toda a diferença. Então, muitas vezes, esse excesso de estímulo faz com que a gente não consiga vivenciar isso. A gente é constantemente vinculada ou chamada a sermos belas. Né? Sermos potentes, sermos fortes, termos uma máscara necessária. A gente é constantemente bombardeada com essa positividade. E aí, ainda dizem pra gente que a gente tem que ser grata. Não estou dizendo, gente, não me levem a mal. Não estou dizendo que a gente não tem que ser grata. Mas existe um estudo que fala que a gente começou a falar gratidão para tudo, sem ter consciência do que seja a gratidão. E já existe até estudo sobre o nome disso, se chama gratidão bad. Aí você para e fala, gratidão, né? Tem até uma pessoa que fala gratiluz, não sei se vocês seguem, tem uma pessoa no Instagram que fala gratiluz para tudo. Por que isso? Porque a massificação do processo de gratidão, sem fazer processamentos internos, fazem com que a gente solte palavras sem ter consciência e exige da gente cada vez mais que o outro seja grato para a gente o tempo inteiro. Eu fui ali, peguei um negócio para minha amiga, ela tem que ser grata para mim. Eu fiz alguma coisa pelo outro, ela tem que ser grata para mim. A gente começou a cobrar, digamos assim, que o outro seja grato pela gente fazer algo simplesmente porque a gente quis fazer. Essa é mais uma fonte de adoecimento e de uma exigência exacerbada do que a gente tem que ser como mulher. Bom, e o que tudo isso tem feito com a gente? A gente tem vergonha e culpa, porque como é que eu estou nesse lugar em que está todo mundo muito bem, eu preciso ser grata por tudo, eu não tenho tempos de falha, eu preciso performar o tempo inteiro, eu vou entrar em algo chamado repressão emocional. Há umas 2 semanas atrás saiu um estudo que nós mulheres, 87% de nós mulheres sentimos isso. É a incapacidade de expressar emoções
E, gente, o principal ponto de uma emoção é eu conseguir expressá-la ou minimamente falar sobre ela, senão eu vou explodir. Se eu eu viro uma usina atômica, eu vou reprimindo e uma hora eu vou explodir. E nós mulheres explodimos geralmente no adoecimento mental. Então, 87% das mulheres, tá? Segundo esse estudo, sendo que desse estudo a maioria são brasileiras, tá? A gente não fala sobre essas emoções, mas não porque a gente não sente, porque na maioria das vezes nos rotulam como emotiva. Nos rotulam? Somos emotivas? Porque a gente entende que além de não podermos sermos quem somos, nós ainda não vamos atender padrões de emotivos e de sustentabilidade, de ser positivo e tudo mais. E a gente começou, e isso tem causado adoecimento. A Roberta trouxe que um dos fatores de felicidade é bem-estar social, né? É a gente ter grupos, grupos que convivam com a gente, que a gente troque. A forma como foi desenhada a sociedade hoje, a gente vive uma solidão social feminina. Porque muitas vezes ir no cabeleireiro ou ir tomar um cafezinho com a amiga pode ser rotulado de forma ruim. Então, eu não faço, porque eu preciso ser uma mulher que trabalha, que tem sucesso, que estuda, que é super produtiva, e eu não vou sair com as minhas amigas. Não vou não, nem dá tempo. E a repressão e a solidão social é uma das causas de baixa no índice de felicidade nosso feminino. E detalhe, é uma das coisas que, desse mesmo estudo, diz que nós mulheres mais precisamos. Nós precisamos de contato, nós gostamos, nós queremos, energiza a gente. Se o homem gosta de ficar jogando videogame, nós gostamos de conversar sobre a nossa amiga. A gente gosta de falar sobre coisas do outro, para a gente é importante. E quando a gente está presa em vários outros itens, a gente não consegue fazer isso. E aí, gente, a gente entra numa coisa, proposital esse nome, tá, gente? Infarto geralmente é onde? No coração, certo? Neural, nós estamos matando sentimentos que são emotivos propositalmente no nosso cérebro. Olha o que a gente tem feito, o que a sociedade tem feito a gente fazer. Já que não é bom ser emocional, já que todo mundo é perfeito, já que eu preciso ser grata por tudo, que são vários sentimentos, isso faz com que o nosso cérebro tem o que eles chamam de infarto neural. Tudo que é emoção, a gente começou a não entender mais. A gente começou a sucumbir e a gente começou a adoecer. Então, quero te convidar vocês, e aí eu vou trazer algumas coisas que a gente pode fazer, que é trocar o dar conta por se dar conta. A gente dá conta de tudo. Vamos trocar isso por se dar conta do que está acontecendo com a gente? Se dar conta que a gente tem produtividade, sim. Quando eu tenho que arrumar a casa, fazer comida, cuidar das coisas, e isso muitas vezes é a nossa prisão, que essa produtividade para o servir é o lugar que a gente se sente confortável, mas é o lugar que a gente precisa tirar da nossa zona de conforto. Alguém além de você na sua casa é necessário hoje? O quanto a gente tem feito isso? O quanto você tem estimulado que o seu parceiro, irmão, pai, aprenda a cozinhar e não dependa de você? Porque isso também é uma zona de conforto para a gente. Então, o primeiro ponto que a gente precisa fazer é se despir disso, sair dessa gaiola, que é a gaiola que nos colocaram, porque nós somos produtivas para servir. E nós temos que trocar o produtiva para servir por outras produtividades. Nós podemos ser produtivos de outras formas e encontrar modelos produtivos femininos. Aqui, eu gosto de falar muito com quem trabalha, com quem é gestora, ou com quem tem possibilidade de estar em carreiras já, que basicamente, gente, a gente tem que usar a produtividade do servir para levar isso para dentro das organizações, porque as organizações nunca antes estiveram tão doentes. Porque ninguém cuida de ninguém, gente. Se nós sabemos cuidar, a gente sabe fazer estratégia de cuidado. A gente precisa levar isso como gestora, como trabalhadora, como mulher para dentro das organizações. É uma forma da gente hackear o sistema e trazer energia feminina também. O outro ponto
é a produtividade que a gente tem em cargos que são de subrepresentatividade. As mulheres, o que é um cargo de subrepresentatividade, tá, gente? São cargos em que, se hoje uma empresa ela decidir acabar com esse cargo, né, ele não tem representatividade muito forte. Por que isso, né, Cat? Porque são cargos que nós, mulheres, geralmente estamos mais trabalhando, e isso é um problema para nós. Porque a representatividade produtiva, a subrepresentatividade produtiva, faz com que nós estejamos mais ameaçadas em carreiras de tecnologia. Por isso que vocês estão aqui. Porque vocês não querem estar em subrepresentatividade, vocês não querem estar em subempregos. E a tecnologia é um ponto de partida. Então, uma forma da gente hackear essa Mulher Maravilha é a gente tirar o colar pink. Se chama colar pink, tá, gente? É um termo que nós usamos para subempregos em que mulheres são mais ou menos 72% do trabalho, né? São trabalhos que nós estamos ali fazendo, geralmente não tem homem fazendo, tá? Um exemplo, o trabalho de uma babá. Isso ele é super representativo, mas ele é visto como subrepresentatividade feminina porque nos colocam somente naquilo ali. Dificilmente uma pessoa que começou como um babá dentro de uma casa, ela tem carreira, né? Ela não tem, ela fica ali. Isso se chama colar pink ou algema pink, tá? Então, a gente precisa ocupar outros espaços que nos dê mais representatividade. Um outro ponto que existe, que a gente precisa fazer para sair desse processo de Mulher Maravilha, é entender que existe algo chamado teto de vidro. O que é o teto de vidro? Tudo que na sociedade, imagina, né, o teto está ruindo aqui. Na sociedade, quando a gente está em posições, né, dentro de uma empresa, a sensação que a gente tem é que a gente precisa ter várias outras coisas, várias pedrinhas sendo tacadas em cima da gente, assim, que a sociedade exige. Então, o teto de vidro são todas essas variáveis de cuidar de casa, cuidar de filho, cuidar de família, cuidar de várias coisas que a gente precisa fazer e que, na maioria das vezes, quebram a nossa proteção. A gente acaba não tendo proteção. Então, aqui, a gente chama de produtividade de gênero. Existe hoje, tá, uma lacuna potencializada por várias questões que fazem com que nós, mulheres, estejamos mais do que nunca com teto de vidro. Por quê? Porque as pessoas querem tacar pedrinhas para que isso quebre a nossa proteção. E como a gente pode fazer isso? O que vocês estão fazendo aqui. Se fortalecendo, ajudando umas às outras, tentando potencializar mulheres que não se veem nesse lugar. O outro item é a quantidade ou quão distante nós estamos da tecnologia. E esses dados, gente, são absurdos. Nós, mulheres, temos 25% a menos de chance de usar IA do que homens. A Natália estava falando de IA lá no outro palco. E sabe por que a gente tem medo de usar IA? Porque, segundo a pesquisa, mais de 80% das mulheres temem ser substituídas pela IA. Então, eu não uso IA porque pode parecer que eu já não sou boa o bastante e eu ainda vou usar IA. Gente, olha isso. As posições ocupadas por mulheres atualmente têm 3 vezes mais chances de ser ocupadas por IA. E ainda tem um ponto aqui, tá, gente? A maioria das IAs, se você começar a usar qualquer IA e pedir assim, quero uma mulher brasileira da periferia, vai vir vários estereótipos bem ruins. Vários. Sabe por quê? Porque quem está criando IA são os homens. Com todos os vieses masculinos. Por isso, a gente precisa ocupar esse espaço. Então, a convocação aqui é para que a gente possa, sim, ser mulheres em áreas de tecnologia, porque as IAs, o ChatGPT ou qualquer outra IA que está sendo construída com viés masculino.
E aí a gente tem a grande possibilidade de hackear o sistema, porque se a produtividade hoje que existe, ela é da performance masculina, se a gente entra para esse mercado, e é um mercado que vai contratar 850 milhões de pessoas no mundo, a gente pode mudar o modelo como a gente vê produtividade. E ainda, gente, a IA, ela hoje traz para a gente esse desconforto, porque muitas vezes nós estamos vivendo, e eu acho isso muito legal, isso aqui. Não sei se alguma de vocês já ouviram esse termo, tecnoestresse e tecnofobia. As mulheres estão se afastando, principalmente da tecnologia, o medo de usar a IA, né? O distanciamento de todas as questões de tecnologia, mas a IA tem fomentado isso e tem criado em mulheres acima, isso aqui ataca mais mulheres acima de 30 anos, tá, gente? O que os estudos têm chamado de tecnoestresse, que é o estresse ao usar a tecnologia, isso causa nas mulheres sensações como calafrio, sensações como irritabilidade, sensações como medo. E a fobia, que é um pouquinho maior, ela causa repulsa. Tem muitas mulheres que dizem, não sirvo para isso. Então, além de tudo isso, a gente ainda precisa trabalhar para que nós, mulheres, olhamos e tratamos esses medos que estão surgindo e que, pasmem, a área da psicologia ainda está tentando entender, porque a forma como nós, mulheres, lidamos com tecnologia é diferente como os homens lidam. E aí, gente, a gente tem que tomar muito cuidado para não virar uma matemática. Onde nós fomos, por muito tempo, assim, as meninas não são boas de matemática. É por isso que nós precisamos hackear o sistema. E é por isso que a gente precisa tomar consciência de todos esses lugares que nós estamos produtivas em lugares que talvez eu não deva estar tão produtiva. E ocupar lugares na área de tecnologia para que eu seja não mais só produtiva, mas para que eu possa hackear e mudar o modelo de produtividade que existe hoje. Bom, no geral, gente, tudo isso tem deixado a gente mais depressiva, com TDAH, com alguns transtornos, com síndrome de burnout e tudo mais. E nós, mulheres, temos tido 3 grandes consequências. O adoecimento, e aí eu quero chamar a atenção para vocês, para essas duas aqui, porque o adoecimento eu já estou falando mais para vocês, que é a perda de potência criativa, porque a partir do momento que a gente não gosta de não ser vinculada a características que são muito nossas e que a gente reprime as nossas emoções, a gente não consegue mais seguir e a gente não consegue parar. E aí, gente, eu recomendo que vocês leiam o livro A Sociedade do Cansaço. Ele diz o seguinte, quando a gente para, e aí você pode falar assim, Cat, mas eu preciso pegar meu ônibus, eu preciso ir para a escola, eu preciso trabalhar, eu tenho que dirigir, pegar menino, eu tenho... Gente, todos nós, a maioria de nós estamos nesse processo. Mas a gente precisa achar tempo, porque ele chama de ócio necessário. É aqueles 5 minutos, 10 minutos que ninguém fala com você, que ninguém vê você, que você precisa e que você não tem que cuidar de ninguém. Ah, Cat, como eu posso fazer isso? Cara, demora 10 minutos a mais para chegar na sua casa. Senta ali entre um lugar e outro, senta numa pracinha. Ah, tá dentro do carro, eu já fiz isso. Tá dentro do carro, tem um monte de coisa, tá tudo um dia péssimo. Entra dentro do carro, fica quieta. 10 minutos. Ah, vai buscar o menino, busca o menino, demora mais para chegar até buscar o menino. Para você pensar um pouco e parar de pensar também. A gente não foi ensinado a parar de pensar. Até quando a gente quer descansar, a gente fala, eu preciso ir no mercado, preciso lavar roupa, preciso estudar não sei o quê, preciso fazer não sei o quê. A gente não tem o ócio criativo. E por fim, não menos importante, todos esses itens diminuem a nossa liberdade. Então, quanto mais consciência a gente tem que a nossa produtividade está vinculada principalmente ao lugar do cuidado, e a repressão das nossas emoções, quanto mais a gente tiver essa consciência e quanto mais espaços a gente procurar para que a gente possa ser produtivas em outras instâncias, mais a gente vai estar conseguindo mudar a sociedade e fazer com que as pessoas entendam o nosso papel.
O que a gente pode fazer? Primeiro, estabelecer limites. Lembra que eu falei para você ensinar o seu filho, o seu marido, o seu pai, que ele precisa ser útil dentro de casa? Sim, a gente precisa fazer isso. Cat, eu não vou ficar ensinando ninguém a fazer isso. A gente precisa, gente. Porque se a gente não ensinar, não se vai aprender. Então, a gente precisa impor limites e ensinar. Segundo, ocupar espaços. É o que vocês estão fazendo. A gente precisa estar em mais cursos. A gente precisa visitar mais coisas. A gente precisa aprender mais sobre determinados itens. A gente precisa ocupar espaços que durante anos foram negligenciados para a gente como mulher. Terceiro, para mim, extremamente importante, é a independência emocional. Muitas mulheres criam dependência emocional por ela achar que ela não é capaz dos homens. E não estou falando só de parceiro, não. Estou falando de irmão, estou falando de amigo. Ela cria uma dependência da energia masculina, porque a energia masculina é a que, por enquanto, tem movido o mundo. Então, ela emocionalmente precisa de uma energia masculina. E aí, para mim, a que vai nos libertar é a independência financeira. A gente precisa pagar nossas coisas, a gente precisa conseguir ter isso. Porque a independência financeira gera em nós mulheres a capacidade de escolha. Você pode escolher com quem você quer se relacionar, você pode escolher onde você quer ir, você pode escolher o que você quer fazer da sua vida. Então, tem um mercado inteiro de tecnologia esperando a gente, querendo, sedento pela gente. E a gente tem uma grande oportunidade de livrarmos de vários arquétipos a partir do momento que a gente tem possibilidade de escolha. E por fim, mas não menos importante, o exercício da nossa coletividade. Nós mulheres não fomos criadas para sermos pares. Nós fomos criadas para disputar território. Aí você vai falar assim, mas isso não é masculino? O homem ia lá, disputava o território, mas ele voltava para quem? Para a tribo dele, onde tinha uma mulher. Por centenas de anos, nós dominamos o mundo. Apenas 400 ou 500 anos, a gente começou a ser colocado em várias caixas. Em menos de 1000 anos, se a gente voltar, mulheres dominavam o mundo. Então, a gente pode voltar. O passado é feminino e isso vai fazer com que a gente consiga construir mais coisas. Cat, além da divisão justa do trabalho, a gente precisa criar apoios sociais. E aí, gente, é política de governo. A gente precisa trabalhar para que as empresas tenham mais políticas femininas. E aí, mulheres que estão em posição de liderança podem nos ajudar com isso. Combate à violência. A gente precisa entender que a gente precisa se envolver, sim, nisso. Porque, senão, a gente cala para o que o outro está sofrendo, e geralmente é a outra. E, por fim, a gente precisa criar infraestrutura de cuidado. Quando a gente fala de infraestrutura de cuidado, eu estou falando basicamente de ter mais creche, de ter mais posições. E isso a gente tem que politicamente ser mais ativas. A Isabela Rondon estava falando ali da falta de mulheres na política. Se você acha que você tem possibilidade, vá. Porque a gente precisa de mulheres ali para brigar pela gente. E hoje a gente não tem. Por fim, gente, já chegando ao fim. Deu certinho, ó, gente. Certinho. Queria convocar vocês a tirar a capa. Então, eu vou pedir para vocês fazerem uma ação comigo. Vocês estão vendo o QR Code? Era para eu colocar depois, desculpa, gente. A gente diminuiu um pouquinho. Pronto. A gente se conecta lá, a gente conversa, vai ser ótimo. Tá ruim? Voltei. Oi, 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 oi. Melhorou? Para trás? Melhorou? Para frente? Oi, foi. Vou ficar aqui, gente. Não vou respirar, prometo. Queria que vocês fizessem um favor. Quero que vocês imaginariamente façam esse exercício comigo. Peguem aqui assim na gola de vocês. Pegaram? Vamos tirar essa capinha? Joga no chão. E pense o seguinte, a partir de hoje, eu vou desconstruir todos os arquétipos de Mulher Maravilha. E eu vou me basear em ser a melhor mulher que eu possa ser. E que isso eu consiga ter possibilidade e poder para incentivar outras mulheres e, principalmente, para colocar alguns homens onde eles merecem ficar. Beijos, gurias!